Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Daverson no Getafe, né? E isso é interessante porque é muito compatível quando a gente compara aí as características do clube, do time atual, né, espanhol, e também para o atacante. E é um atacante que desperta muito, eu ia falar amor e ódio, mas se a gente for olhar para os extremos em cada momento, eu diria que desperta muito mais ódio, né? Porque ele teve bons momentos no Palmeiras, foi útil na passagem dele, acho que quanto a isso não tem muita discussão, mas é um jogador que tem as suas limitações técnicas e que acabou depois virando um pouco o símbolo também de um Palmeiras que não jogou no nível que muita gente imaginava, principalmente em 2019, mas ele foi extremamente útil, justamente por as características que eu vou citar aqui, que são as mesmas que ele apresentou no Palmeiras, mas que tem muito a ver com o estilo de jogo do Getafe. Em primeiro lugar, se inscreva aí no canal se você não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho, participa, deixa o seu comentário, compartilha, deixa a sua curtida, o seu joinha aí no vídeo também. Por que ele é tão compatível? Por que é tão coerente essa ideia de Daverson no Getafe? Porque o Getafe cresceu muito com o comando do Bordalás. É um trabalho dos mais interessantes desses últimos anos na Espanha pela competitividade, pela agressividade, por um estilo muito bem definido. E esse estilo passa por não fazer nenhuma questão de trabalhar posse de bola, de trocar tantos passes, mas ser geralmente um time extremamente chato para os adversários. E ele é chato de diferentes formas. Ele é chato porque se defende bem, ele é chato porque pode se defender com um bloco mais próximo da própria área, mas também pode se defender marcando lá em cima, incomodando a saída de bola. E aí já entra uma primeira característica, né? O Daverson é um jogador que tem essa capacidade para correr, para partir para cima, para trombar, para incomodar a saída. E quando recupera a bola, tenta ser muito direto na busca pelo gol. E geralmente sempre jogando com uma dupla de ataque. Então, se a gente olha para o Getafe, que deu muito certo na temporada passada, né? Ficou até a última rodada brigando por vaga na Champions. Eu até fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição, vídeo sobre o Getafe que eu fiz no final da temporada passada. Mas o Getafe é um time que tem Jaime Mata, Ángel Rodrigues e Jorge Molina. São os três atacantes para as duas vagas ali da frente. Eu imagino o Daverson entrando para rodar junto com essas peças. São três atacantes também já com mais de 30 anos, o Molina mais experiente ainda. Então é natural que seja necessário, o Ángel Rodrigues também é um jogador mais veterano, é necessário que você tenha fôlego para um time que vai exigir tanto fôlego enquanto os jogadores estão em campo, porque a dupla de ataque do Getafe, ela geralmente precisa se virar sozinha muitas vezes dentro do jogo. E o que é se virar sozinho? O Getafe geralmente joga com duas linhas com 4, sendo que muitas vezes os meias abertos são laterais, fazendo dobradinhas de laterais, e isso deu muito certo desde que o Bordalás começou a jogar dessa forma. Então é um time que se defende e recompõe rapidamente, mas tem agressividade para marcar numa faixa mais avançada se for o caso. Quando recupera a bola direta, ligação direta. Então vai ser uma ligação mais longa, seja com passes em profundidade, mas seja com bolas lançadas à frente, e a dupla de ataque vai ter que se virar, muitas vezes muito isolado do restante do bloco do time. E geralmente os atacantes do Getafe se saem muito bem nesse cenário, e se saem muito bem nesse estilo de dupla de ataque, eles se complementam ali na frente. E onde o Daverson entra nisso? O Daverson é um jogador que gosta do contato, que gosta de trombar, que ganha divididas pelo alto, porque ele é forte nesse jogo aéreo. Então uma bola estourada lá de trás vira uma bola para ele ganhar a primeira dividida pelo alto. E geralmente nessa dinâmica de jogo, o Getafe sempre vai ter um jogador brigando pela primeira bola e um outro próximo para ficar com a segunda. E assim muitas vezes o time se estabelece no campo de ataque. Então quando a gente olha para as estatísticas, a gente vai ver o time que menos troca passes curtos, o time com menor índice de acerto de passes, o time que mais dá passe longo, e ainda assim é um time que briga na parte de cima da tabela, porque sabe jogar ao seu estilo. Então é um time com uma forma de jogar muito bem definida e que consegue executar. E eu acho que isso é o mais legal, porque o mais interessante é que a diversidade de estratégias permita jogar da forma que for mais interessante. E mais do que isso, né? Que alguns jogadores possam se adaptar mais ou menos de acordo com o contexto. E nesse caso o Daverson é exatamente isso, porque ele é um jogador que tende a se encaixar nesse contexto. E mais, né? Ele é um jogador que já jogou em estilos parecidos quando passou pelo futebol espanhol, no Levante e no Alavés. Principalmente no Alavés era um time que jogava muito dessa forma. Então ele vira essa referência
para brigar a cada bola longa que vier. Cada chutão da defesa para o ataque, cada lançamento, não vai ter muita bola perdida, porque ele vai brigar pela primeira bola, ele vai correr atrás para pressionar, ele vai ser um incômodo para os defensores, em alguns momentos vai exagerar, e ele já tem essa fama na Espanha também, de ser um jogador que está sempre no limite ali, e muitas vezes extrapola esse limite. Então os cartões, a questão disciplinar. Esse é até um outro ponto que é de certa forma compatível. O Getafe é um dos times mais indisciplinados do campeonato, muito por jogar duro, por jogar de forma agressiva, e essa agressividade em alguns momentos se confunde também com um pouco mais de violência, não que seja um time violento por si só. Também tem um lado de alguns jogadores de um pouco mais de catimbo. Damian Soares é uma referência do time, é uma liderança do time, e em alguns momentos vai um pouco mais para esse lado de provocação, de desestabilizar o adversário, e isso também tem a ver com o Daverson. Claro que o ponto principal é, você até pode ter esse estilo, mas você não pode se desestabilizar antes de desestabilizar o adversário. Então são alguns desafios aí pro Daverson nessa volta ao futebol espanhol. Mas como eu disse antes, acho muito compatível quando a gente olha para características coletivas pro lugar onde ele vai e características individuais também, porque é um estilo de jogo que pode casar. E aí, se vai dar certo ou não é outra história. Muita gente até estava perguntando no Twitter, será que ele vai bater a meta, vai fazer 9, 10 gols em um semestre, em metade de campeonato? Não é algo fácil. Até porque a gente está falando de 4 atacantes que devem rodar nessa disputa por vaga, né, por 2 vagas no time titular. O Getafe tem um ataque que funciona bem, a dupla de ataque vai muito bem, na temporada passada já foi muito bem também. Agora, não é um time de produzir tantos gols, é um time de uma defesa sólida e de um ataque eficiente, eu diria dessa forma. Não é um time de goleadas, de grandes placares, de muitos gols marcados. Assim como o Daverson também não é exatamente o artilheiro. Então eu não acho tão simples chegar a essa meta não. Mas se não chegar também não significa que não terá sido útil, porque ele pode ser útil dentro dessa dinâmica de jogo. Enfim, é aguardar para ver quantos minutos ele vai ter, se ele vai bem, se ele vai aproveitar as chances e vai passar na frente nessa fila, porque a disputa existe por vaga, mas que é compatível e talvez seja o destino que mais faça sentido para o Daverson, olhando no estilo de jogo, né, no sentido de como jogam as equipes na Espanha. Talvez o Getafe hoje seja o casamento ideal aí para o estilo de jogo do Daverson e para a volta dele à Espanha. Conto aí com os comentários de vocês, se inscrevam no canal, um abraço a todos e até a próxima.